Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa Semana da Leitura Acadêmica. Estou muito feliz de ter vocês aqui comigo, de ver que vocês entraram no nosso grupo e estão interessados, em compartilhar conhecimento, em aprender mais sobre a leitura acadêmica. Sou a professora Enaide Silva, sou professora universitária há 5 anos. Não parece, mas já faz 5 anos que eu estou no ensino superior. E, para além disso, eu também sou estudante, continuo estudando. Atualmente, eu curso doutorado em educação e leitura acadêmica é algo que faz parte do meu dia a dia. E, como professora, eu vejo muito essa necessidade nos meus alunos, nos estudantes de graduação, em desenvolver técnicas para fazer a leitura de textos acadêmicos, que é muito diferente de você ler, por exemplo, um Harry Potter. E aqui, o nosso intuito é justamente ajudar vocês a desenvolverem essas mesmas técnicas, seja para leitura de livros, seja para leitura de artigos acadêmicos. Bom, eu ainda sou iniciante nessa questão de gravação, de aula, então, vão me desculpando desde o início, por algum probleminha que a gente possa ter. Vou tentar ao máximo minimizar esses efeitos, mas assim, é a prática que vai nos auxiliar aqui. E para começar a nossa primeira aula, sem delongas, sem enrolação, a gente vai falar sobre o estudo. Como tornar o estudo e a aprendizagem mais eficazes? Esse vai ser o nosso tópico de hoje. E na nossa aula, o que nós vamos aprender? Primeiro, o conceito de estudo. O que é estudo? Vocês sabem me dizer? Contem aí nos comentários para vocês o que é estudar. É só você conseguir ali decodificar uma mensagem que está em um determinado material. É você compreender, é você ter uma reflexão crítica. O que é realmente estudar? Segundo ponto da nossa aula, a gente vai discutir dicas para tornar o estudo mais eficaz. Então, como eu consigo melhorar a minha atividade de estudo? É possível? E são pequenas coisas que vão fazer, no final, uma grande diferença no seu aprendizado. Você verá ao final, nossa, eu realmente consegui entender o que esse texto está querendo dizer. Eu realmente consegui compreender, eu consigo me posicionar diante desse texto, eu consigo emitir um juízo, eu consigo emitir uma argumentação a partir daquilo que eu li. E aí é sucesso para a vida do acadêmico, aquele que consegue fazer esse tipo de ação. Terceiro ponto são os tipos de anotação. Porque não é só você ler por ler. Você precisa ler, você precisa fazer anotações, fazer marcações, e a gente vai entender as características de cada tipo de anotação. Porque lá no final, elas vão te auxiliar na hora de fazer um resumo, na hora de fazer um fichamento. Bom, o nosso quarto e último ponto da nossa aula de hoje é como fazer uma anotação. Como é que você faz a anotação? Só sai aí anotando tudo que você acha importante, ou você tem alguns elementos que você considera na hora de fazer a sua anotação? Me contem aí que a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Bom, primeiro, vamos falar sobre eficácia nos estudos. E aí, para isso, é importante a gente considerar que no momento de estudar, é necessário que nós tenhamos experiências submetidas à análise crítica e à reflexão com o objetivo de aprender informações que sejam úteis para a resolução dos problemas. Então, isso é estudar. Eu vou retirar informações que vão me ser úteis na hora da resolução de um determinado problema. E aí eu preciso, no momento de estudar, ter o espírito de aprender. Preciso ter essa postura. Eu quero aprender. Porque se eu faço aquilo mecanicamente, só porque o professor passou, só porque alguém pediu, também não vai dar certo. Eu sinto muito, mas assim, sem condições para isso. Preciso me dedicar para compreender os fatos, os fenômenos, os seres e as ações. E aí essa definição a gente encontra lá no Novo Dicionário da Língua Portuguesa. Eu preciso ter o espírito de aprender e eu preciso me dedicar à compreensão daquilo que eu estou lendo, daquilo
a qual eu quero me apropriar, certo? E aí, o que um estudo ele deve incluir? Primeiro, organização de trabalhos. Não dá para você estudar se você não se organizar. São coisas que não coadunam, não estão ali juntas. Então, eu preciso organizar os trabalhos. Eu preciso saber o que eu preciso ler, o que eu preciso fazer e colocar junto das outras coisas, porque nós sabemos que nós não só estudamos, nós somos filhas, nós somos mães, nós somos pais, nós somos trabalhadores. E junto tudo isso, dá um emaranhado de coisas que, se você não se organizar, você não vai conseguir dar conta de nenhum desses tópicos, de nenhuma dessas áreas da sua vida. Então, eu preciso organizar os trabalhos, eu preciso buscar informações previamente. Então, recebi um livro, um artigo. Quem é o autor daquele livro? Quem são os autores daquele artigo? Em que momento que ele foi produzido? Porque o contexto também interfere no momento da produção da escrita. E se eu não compreendo o contexto daquele material que eu estou lendo, como é que eu vou compreender a mensagem? Terceiro ponto são as anotações. Então, eu preciso ler, estudar. Na hora de estudar, eu preciso anotar. Anotar as minhas impressões, anotar questões, dúvidas que eu tenha. Então, eu posso colocar isso também lá no meu material. Eu preciso anotar ali uma citação que eu achei interessante, que eu posso utilizar em algum trabalho que o professor passou, né? Seja uma resenha, seja um resumo crítico, seja um fichamento, enfim. Eu preciso ler. Obviamente, a gente está no curso de leitura acadêmica, a gente vai falar muito sobre leitura, né? E depois dessa leitura, eu preciso elaborar resumos, porque, né, já várias pesquisas aí já trazem essa importância, né, de que a gente aprende acionando diferentes competências que nós temos no nosso corpo. Então, se eu ler e escrever, eu estou ampliando ainda mais a minha capacidade de compreensão. Ler e ouvir, eu posso colocar para ouvir aquilo que eu estou lendo, né, e fazendo as anotações. Então, você está acionando ali diferentes sentidos e ampliando assim a sua capacidade de compreensão. Olha só que coisa legal. E, por fim, a memorização, que isso já vem da prática, né, do estudo e do empenho que você teve ali no momento, né, de fazer o seu estudo. E nós temos 2 tipos de experiência de estudo. A experiência direta, que é aquela em que nós estamos diretamente envolvidos, né, envolve a participação do indivíduo, e nós temos a indireta, em que ela acontece por meio da observação e participação direta em atividades. Por exemplo, quando eu estou em sala de aula, assistindo a aula do professor, eu estou em uma experiência de estudo indireta, porque eu estou ali observando e participando, fazendo uma anotação do slide, que hoje em dia quase não tem mais, né? A gente está ali com o celular, tira foto do quadro. Mas é muito importante que durante esse momento você também tenha ali um caderno, uma folha não, porque folha a gente perde, né? Sim, um caderno para você fazer as anotações importantes, porque às vezes o que o professor está passando ali no slide não está no slide, né? Ele disse ali, lembrou de uma situação, lembrou de um exemplo. Se você não está com um caderno, uma canetinha ou um lápis para fazer anotação, você perdeu aquela informação importante. Pois bem, gente, voltando aqui, no nosso próximo tópico de discussão é como render melhor nos estudos. Então, como eu faço para melhorar ainda mais, né, esse meu momento de estudar, de conseguir apreender melhor os conteúdos, né, sobre os quais eu estou me debruçando. Primeira questão é a motivação. Se você vai estudar em um momento que você não está muito bem, que você não se sente bem fisicamente, mentalmente, você está exausto, você está passando ali por problemas que estão tirando a sua atenção, então você já vai desmotivado. Qualquer coisa que acontecer ali no ambiente vai tirar a tua atenção.
Não só no ambiente, mas mesmo na sua mente, você vai começar, né, a ir lá para o mundo da lua e pensar em outras coisas. Você tem que ter um objetivo muito específico do que você quer, onde eu quero chegar, por que que eu estou estudando. Por que que eu estou fazendo esse curso superior, sendo que eu trabalho o dia todo, tenho 2 meninos para criar, né? Tenho que manter a casa, então por que que eu estou fazendo isso? Né? E aí, para além da motivação, também é importante a mobilização, que aí é uma questão interna, né? De motivações, de qual é o seu objetivo maior com isso que você está fazendo. Tenho sempre em mente isso. Por que que eu estou fazendo esse curso? Por que que eu estou aqui? O segundo ponto é a organização do estudo. Você precisa de organização para estudar. Como eu dei o exemplo, né, das folhas avulsas. Você escreve, faz anotações em folhas avulsas, você perde, você guarda ali, mas aí daqui a pouco você não sabe mais onde está. E eu falo isso por experiência própria. Né? Quando eu faço anotações em folhas avulsas, na maioria das vezes eu perco. Então, tenha um caderno, faça ali uma anotação, tem um caderno para fazer suas anotações específicas. Se você opta por utilizar folhas avulsas, guarda numa pasta, mas não dobre e deixe dentro de um livro, de um caderno, porque depois você não sabe onde foi parar. Foi parar lá em Nárnia, né? Mas isso é muito importante. Terceiro tópico, material de consulta e pesquisa. Então, você pode ali ter alguns termos, principalmente em materiais acadêmicos, termos que a gente desconhece. E aí você pode ou anotar ali naquele momento, não sei o que significa essa palavra. Você anota e no final da leitura você vai no dicionário e busca o significado daquela palavra. Anota a página para você compreender. Mas tem gente que prefere ali no momento mesmo, eita, não conheço essa palavra, vou e pesquiso. Só que aí você pode, se você for daqueles que se distrai, você vai fazer a pesquisa, aí você lembra de outra coisa, você vai fazer outra coisa. Quando você perceber, acabou o dia e você não saiu da primeira página. Então, vê aí o que mais se adequa, né, à sua necessidade, porque quem conhece a sua forma de estudar é você, então você precisa ir testando. A gente não começa de início acertando. Você precisa qual é o melhor horário que eu tenho para estudar. Se o meu melhor horário para estudar é o horário que eu estou trabalhando, então eu vou precisar me esforçar mais para poder desenvolver uma outra estratégia em que eu consiga me concentrar naquele horário que eu tenho disponível para realizar a atividade do estudo. E o ambiente também. Eu sei que a maioria das casas a gente infelizmente não tem esse privilégio de você ter um ambiente específico só para estudar. E mesmo que você tenha esse ambiente específico, você precisa dar conta de outros elementos que permitam que você se concentre mais ainda. Mas vamos utilizar aqui o cenário de que eu não tenho um escritório, não tenho um quarto de estudos para poder estudar. E agora? É contar com a compreensão da família, é contar com aquela mesa que você tem ali, porque assim, gente, estudar deitado não funciona. Você estudar em uma posição desconfortável também não dá certo. Quando você perceber, você está ali concentrado na dor que você está sentindo em vez do texto que você está lendo. Então, organiza, né? Quando eu estudava no ensino fundamental e médio, que não faz muito tempo, eu dividia a mesa, né, da sala, a mesa de jantar, na verdade, que ficava... Teve um tempo que ficou na cozinha, né, quando minha família se mudou, com minhas 2 irmãs. Então, cada uma ficava ali no cantinho, minha mãe ficava passando, fazendo as coisas, e nós 3 ali sentadas, estudando na mesa da cozinha. Cada um tinha seu canto, ia fazer suas tarefas, ia fazer suas coisas. Né? Então, durante muito tempo, esse foi o meu ambiente de estudo. Não tenho mesa. Gente, vamos improvisar. Né? Quando eu me mudei, que eu passei a ter um ambiente específico para estudar, no início não tinha mesa, não tinha escrivaninha, não tinha nada que eu tenho hoje. E aí mesmo fez de uma tábua, coloca
Meu pai já fez para minhas irmãs um suporte para estudar, que era de cerâmica, aquelas cerâmicas grandes, sabe? E aí ele botava na parede e minhas irmãs utilizavam como mesa para estudar. Então, pensar aí o que eu tenho, que eu posso ali, né, acionar, mobilizar, para poder criar um ambiente minimamente, né, em que eu possa estudar. Mais uma vez, relembrando, existem diferentes realidades, veja aí qual é a sua e que adaptações, que modificações que você pode fazer dentro das condições que você tem. Bom, partindo, um outro elemento essencial no momento de estudar é que você tenha um cronograma de estudos. Tenho 5 disciplinas para estudar. E eu sei que a tendência é você estudar aquela do professor que você mais gosta. Tô mentindo? Não tô mentindo. Mas você também precisa estudar as outras disciplinas. Não tem só aquela disciplina no mundo. E você vai cursar outras disciplinas que você vai precisar lembrar daquilo que você aprendeu nas anteriores. Então, tenha um cronograma de estudos. O que eu preciso ler que os professores passaram para a próxima aula? Tenho que ler esse texto, esse capítulo, assistir esse vídeo. Organize o seu cronograma. Aí você pode colocar de tal hora a tal hora eu vou fazer isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eu não deixo domingo porque eu sou do time que é assim, não estudamos no domingo, não trabalhamos no domingo, porque eu acho importante você ter um tempo para você cuidar das suas coisas, ficar com sua família, entendeu? E eu acho que um dia você não vai morrer porque você não estudou um dia, entendeu? Você não estava ali fazendo trabalho durante o dia. Hoje eu já consigo fazer isso, mas durante um bom tempo eu não consegui, era domingo a domingo mesmo. Mas por outras questões, eu acabo sempre, e aí hoje eu já estendo também para o sábado, mas se bem que no sábado pela manhã eu ainda trabalho, eu ainda estudo, mas eu sempre priorizo isso porque é uma questão de preferência minha. Agora, se você não tem muito tempo, e hoje eu já disponho de mais tempo para estudar durante a semana, eu consigo fazer isso, mas se você não dispõe de tempos, assim, muito tempo livre, entre aspas, né, para poder estudar, você coloca ali de domingo a domingo. Organize de acordo com a sua semana, de acordo com as suas atividades, porque isso vai ser de fundamental importância. E durante aquele tempo, foque na atividade que você está fazendo. Não é você tá ali, pegar o celular e aí você começa a entrar no Instagram e você vê um vídeo, você, eu quero descobrir que filme é esse. Você bota lá no YouTube, vai no Shazam, depois você já tá no TikTok, terminou o dia e você não saiu da primeira página. E eu acho que é a segunda vez que eu tô falando isso, porque é realidade, gente. A maioria das vezes a gente se pega pensando, gente, o dia acabou e eu não fiz nada que eu deveria ter feito. Então vamos eliminar distrações. Coloca ali um tempo no seu celular. Hoje em dia temos aplicativos de concentração, então você bota ali 25 minutos, eu vou focar nessa atividade. Aí você descansa 5 minutos, mais 25 minutos. Isso também, né? Estudo também requer disciplina e força de vontade própria. É mais sobre você do que técnicas de estudo. O que eu estou trazendo aqui vai te ajudar? Vai. Se você colocar isso em prática, você tiver disciplina, nossa, vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, se você não é disciplinado, gente, não adianta. Não tem técnica de estudo no mundo, não tem dica no mundo que vai te ajudar. Infelizmente, essa é a realidade. E aí, um bom estudo também envolve técnicas de anotação, esquematização, roteiro, resumos e fichamentos, que a gente vai discutir isso aqui na nossa semana, tá bom? Que não é bem uma semana, são 4 aulas, mas a gente releva, né? E aí, o que é anotar, Enaide? Tu tá falando, assim, há horas sobre isso, tá anunciando e tal. O que é anotar? É você selecionar informações para você utilizar posteriormente. E aí, essas anotações vão gerar
novos produtos, pode ser um documento, pode ser um texto, e que na hora de estudar novamente aquele material, em vez de você ir na fonte primária, você já vai ali no seu esquema, você já vai ali no seu resumo, você já vai ali no seu fichamento, e você vai ganhando tempo. Tempo é muito importante na vida do jovem universitário. Vão me dizer que não é? É. E elas não podem ser nem resumidas demais, que você fique, minha gente, está faltando informação. Mas também não pode ser longa demais, porque aí você já está lendo o texto de novo. Você só transcreveu aquele texto que você leu. Não adiantou nada. E elas surgem após o momento de leitura rápida e completa do texto. Depois, você vai fazer a sublinha das ideias principais. E esse é o maior desafio que eu vejo, pelo menos assim, os meus alunos, professora, qual é a ideia principal desse texto? Porque para mim é tudo importante, eu vou sair tacando marcador verde na página toda. Também não é assim, gente. Tem algumas perguntinhas, tem alguns elementos que, se a gente estiver atento, a gente mata ali na hora a ideia principal. E a gente vai falar sobre isso. Tenham calma, tenham paciência. Existem 3 tipos de notas. As corridas, que elas são as palavras-chave, daquele material que você está utilizando. As esquemáticas, onde a gente vai estabelecer a hierarquia das partes principais. Então, por exemplo, um artigo, geralmente ele está dividido em tópicos: introdução, metodologia, referencial teórico. Se não aparecem esses nomes, aparecem outros nomes. Mas, assim, a essência são esses pontos aí que eu falei para vocês, por exemplo. Então, você vai lá e coloca o tópico, e aí você vai fazendo, essa hierarquia entre as diferentes ideias do texto. Por quê? Todo texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai apresentar aquele texto, você vai desenvolver as ideias principais e você vai fazer um fechamento, ou conclusão, ou considerações finais, ou inconclusões. Tem vários nomes aí que aparecem. E da mesma forma nós temos o parágrafo. O parágrafo também tem início, meio e fim. Partindo disso, tendo essa compreensão, você já está aí sabendo de muita coisa. E a terceira nota é o resumo, que é o quê? Uma síntese das informações ali daquele texto. Então, olha aí, esses 3 tipos de notas. Qual que vocês mais utilizam? Me digam bem aí, coloca aí nos comentários. Corrida, esquemática, resumo ou nenhuma? Se for nenhuma, eu vou aí puxar a orelha de vocês. Bom, as anotações corridas, que é o primeiro tipo de notas que a gente vai falar aqui, ela é realizada, quando você inicia, faz uma leitura completa, você faz uma leitura inspecional, vai se familiarizar com o texto, quantas páginas tem, quantos tópicos tem ou quantos capítulos tem. Você vai fazer essa leitura inspecional, vai olhar ali por alto para tentar se inteirar um pouco daquela discussão. Dica: em artigos você pode ler a introdução e a conclusão. E aí você já vai ter uma ideia geral daquilo que está sendo trabalhado. Capítulos de livros depende muito do tipo de livro. Tem livro que tem introdução e conclusão, tem livro que não tem. Por exemplo, coletâneas de artigos, porque aí nós temos diferentes pessoas escrevendo sobre diferentes temáticas, ou então, como eu posso dizer, dentro de uma mesma linha de pensamento, dentro de um mesmo tema, mas assim, cada texto, ele tem a sua própria, como eu posso dizer, não é que cada texto seja diferente, mas assim, nós teremos ideias diferentes ali dentro das coletâneas, os livros que são coletâneas de artigos. Você vai buscar os termos desconhecidos, porque esses termos desconhecidos, você precisa conhecer o desconhecido. Isso vai fazer diferença na hora de fazer sua anotação, porque aquele termo pode ser essencial para a compreensão da ideia. E aí, se você não sabe o que significa, não adianta, Destacar os trechos e as palavras-chave, fazer a marcação lindinha e depois a sua anotação em si, a escrita da anotação.
Olha o exemplo aqui. Temos esse trecho, né? Indo mais longe que Platão, Plotino entende que a imitação dos objetos visíveis é um pretexto para a atividade artística que tem por fim intuir as essências ou ideias. O acesso à beleza proporcionado pela arte, entendida como atividade espiritual, não é diferente do conhecimento intuitivo do ser e da contemplação da realidade absoluta. Nunes, 1989, página 31. Então, estamos aqui, imaginemos que estamos fazendo a leitura desse trecho. Vejam que a gente já tem alguns elementos sublinhados aqui. Olha que coisa linda. Aqui, porque foi Plotino que disse isso, definindo o que é atividade artística, o que é beleza, né? O que a arte faz. Então, aqui eu já fiz assim a minha leitura, já fiz ali a minha marcaçãozinha, utilizei a técnica da sublinha aqui. E aí, olha só, anotação corrida, atividade artística, fim de intuir essências das ideias, permite o acesso à beleza e realidade absoluta, que é o que esse trecho aqui, ele tá tratando. Viu como é ligeiro? E aí a pessoa marcou quem disse e o que é. Guarda essa informação aí. Vamos agora para o segundo tipo de anotação, que é a anotação esquemática, que aí ela é feita no momento de estudo do texto. Né? Vai fazer uso de anotações corridas, só que assim, como o texto é maior, você vai fazer assim a hierarquia entre as ideias. Nós temos aí muitas anotações corridas. E você vai produzir um esquema, seja na vertical, seja na horizontal. Também é algo assim que fica a seu critério, o que você acha melhor para entender o texto. Olha aí, arte para Plotino, mesmo trecho, pretexto para atividade artística 1.1. 2. Finalidade da atividade artística. Esses números inteiros são o quê? As ideias principais. E aí, esse número que está separado por ponto, né, o númerozinho está quebrado, já é o desenvolvimento, né, já é a explicação daquilo que é trabalhado. Legal, né, gente? Depois que a gente aprende isso aqui, a vida é só sucesso. A vida é uma maravilha, na verdade. E aí, nós temos as anotações resumidas, que você vai partir também da anotação corrida. Ó, a anotação corrida aparecendo em todas aí. E aí, a gente faz, né, um esquema das ideias, reconhece o assunto, a ideia do autor, a própria estrutura do texto e como os parágrafos são constituídos, né, a composição dos mesmos. Olha aqui o exemplo. A atividade artística para Plotino visa intuir essências ou ideias e assim se torna um meio de conhecimento da verdade. Pá! Resumimos aquele trecho que nós vimos anteriormente. Sem muito desenvolvimento, esclarecimento, mas sem fugir daquilo que o autor trouxe para a gente de informação. E aí, como eu falei para vocês, nós temos a técnica da sublinha. Sublinhar palavras-chave após várias leituras. Então, você faz ali uma leitura inspecional ligeira, depois você vem fazer uma outra leitura, e aí você começa a identificar as palavras-chave daquele texto. São palavras que geralmente estão se repetindo. Elas aparecem assim várias vezes no texto. Você também pode sublinhar as ideias principais. E, detalhe, na hora da sublinha, você tem que ficar atento aos instrumentos de coesão com a ideia de oposição. Eles também devem ser marcados. Um mais, um embora, porque na hora da sublinha, se você não observa os instrumentos de oposição, o que é a oposição? Você apresenta uma ideia e em seguida você apresenta algo oposto àquela ideia. Se você não observa o conectivo ali que está sendo utilizado para dar a ideia da oposição, você vai juntar as duas coisas e dizer que é uma coisa só. E aí o que acontece? Você está dizendo uma coisa que o autor não disse. Informação muito importante, gente. Fiquem atentos. Mas, embora, contudo, entretanto, todavia, são elementos que a gente precisa ficar atentos no momento da leitura de um texto. E aí você vai, depois da sublinha,
reconstruir o parágrafo a partir do que foi sublinhado. Foi o exemplo que eu trouxe para vocês. Né? Lá no final da anotação resumida, a gente reconstruiu o parágrafo com o que foi sublinhado. E não foi sublinhado tudo. Pode ser sublinhado, passado marca-texto. O que você tiver aí. Você não precisa ter 1 milhão de canetinhas coloridas também para fazer sublinha, não. Você pode marcar ao lado dos parágrafos, utilizar alguns sinais gráficos para identificar que aquele parágrafo é super importante. No caso aqui, né, é o texto que a gente está utilizando como base, dá a ideia do traço vertical nas palavras mais significativas. Então, você faz ali um sinal gráfico e aí depois você anota no texto, porque vai que você retorna a ele meses depois ou anos depois e diz, gente, o que significa esse asterisco? Então, você bota ali uma legenda atrás do livro, seja num post-itzinho que você utiliza, você bota a legenda para, quando precisar consultar novamente, você saber o que significa aquilo ali. Ponto de interrogação, onde você tem dúvidas, porque você pode levar para o seu professor, aquela dúvida, você vai buscar em outros lugares respostas para aquela dúvida que você teve. Linha dupla para trechos de maior destaque, então sempre fazendo aí a utilização desses sinais gráficos no momento da sublinha. Olha aqui um outro de Bose, mais um parágrafo. Quanto à invenção temática, o conto tem exercido ainda e sempre o papel de lugar privilegiado em que se dizem situações exemplares vividas pelo homem contemporâneo. Repito a palavra-chave, situações. Se o romance é um trançado de eventos, o conto tende a cumprir-se na visada intensa de uma situação, real ou imaginária, para a qual convergem signos de pessoas e de ações e um discurso que os amarra. Esse é o parágrafo que a gente vai trabalhar agora. Vejam que nós temos palavras em destaque, invenção temática, conto, lugar privilegiado, situações exemplares, romance, traçado de eventos, conto novamente. Se eu perguntar qual é a palavra-chave nesse texto aí, o que vocês iam me dizer? Conto. Tá repetindo o conto aí 2 vezes já, né? E aí nós temos a sublinha de palavras que são importantes para a compreensão desse conceito que o autor está trazendo. E aí eu vou buscar lá no dicionário aquelas palavrinhas que eu não conheço. Isso ajuda na ampliação de vocabulário. Quem precisa ler academicamente também precisa escrever. E uma coisa que é muito importante é a questão do vocabulário. E quanto mais a gente conhece essas palavras, mais a gente consegue trocar por sinônimos. Porque imagina, aquele texto vai falar sobre conto, sobre romance, e o autor só usa conto. Quando a gente percebe, todo parágrafo tem uns 5 contos. Como a gente resolve isso? Troca por sinônimos. E eu conheço sinônimos nesse meu processo de ampliação do vocabulário. Vou lá e hoje já tem, né? No Word você já consegue trocar por sinônimos. Se não tem, bota lá no Google dicionário de sinônimos, bota a palavra e cuidado para não perder termos, porque tem alguns termos que eles são importantes e eles têm um significado para além do dicionário. Então fiquem atentos a isso também. E, né, é uma experiência com situação real de conversa, leitura ou redação. Vocabulário é muito importante. Aqui uma citação de Orlandi, que diz assim: o sentido está sempre no viés, ou seja, para se compreender um discurso é importante se perguntar o que ele não está querendo dizer ao dizer isto, ou o que ele não está falando quando está falando disso. Nós precisamos entender o que o autor quer dizer, mas também entender aquilo que ele não quer dizer quando fala sobre algo. Fica essa nossa citação de reflexão. O nosso material de consulta aqui, né, nós temos um dos materiais da nossa semana de base, é o livro do João Bosco Medeiros, Redação Científica. E para essa aula a gente também trouxe, né, da Eliane Rodrigues,
que é a importância da leitura na nossa vida acadêmica e profissional. Tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários que a gente vai conversando, tá bom? Até nossa próxima aula. Tchau!